Abramos a palavra de Deus em Gênesis capítulo 21, dos versos 1 a 21. Gênesis 21, de 1 a 21. Diz assim a santa palavra de Deus. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou a seu filho Isaque, quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou: Quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ele dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão: Rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: Não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se defronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia: Assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segurando-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo ele, encheu de água o odre, e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, Deus bendito, mais uma vez estamos diante da Tua santa palavra. Nós que somos pecadores, que temos olhos impuros, que temos, ó Pai, o nosso espírito ainda caído, portanto, somos limitados de entendimento, temos o coração endurecido para não ouvir por vezes as Tuas ordens. Mas, Senhor, reconhecendo estas limitações todas, nós clamamos pelo Senhor, pedimos que o Senhor supere todas as deficiências daquele que fala, daqueles que ouvem, para que nós possamos ser ensinados por Ti nesta noite, para que a Tua instrução sobreponha-se às nossas imperfeições, e pelo Teu Santo Espírito, ó Pai, na força do Teu Santo Espírito, nós sejamos edificados pelo Senhor. Fala ao nosso coração, Pai, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir nesta noite. Tu és um Deus que nunca nos desampara, Tu és um Deus que sempre falou com o Teu povo. A deficiência está em nós, em ouvir, mas o Senhor sempre fala. Por isso pedimos que o Senhor fale mais uma vez conosco nesta noite e abra o nosso coração, abra o nosso ouvido, para que nós entendamos a Tua palavra e a coloquemos em prática na nossa vida, Pai. Supera as nossas deficiências, a Tua palavra não volta nunca vazia, e o Teu Santo Espírito é aquele que conhece as câmaras mais profundas do nosso coração
e pode aplicar a tua palavra no nosso coração. Fala assim conosco, é o que nós pedimos humildemente, e em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler, que foi escrito em outra língua, foi escrito em hebraico, neste texto há uma palavra que se repete por pelo menos 5 vezes. Na verdade, ela aparece 5 vezes, que é a palavra riso no hebraico. Zak, de onde vem Isaac. A palavra, eu até estou citando em hebraico porque é tão fácil. Zak, de onde vem Isaac. 5 vezes aparece a palavra riso aqui nestes 21 versículos. Riso, então, é a palavra-chave do texto, não há dúvida nenhuma. E por isso, nós podemos analisar esse texto pegando as 3 cenas, porque ele é constituído mesmo de 3 partes naturais, 3 cenas distintas, dentro dessa perspectiva do riso. E na primeira cena, nós temos justamente um riso de louvor. Um riso de louvor. Diz o texto que visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, o Senhor cumpriu o que havia dito. O Senhor acudiu, socorreu Sara na sua velhice e na sua esterilidade. No capítulo 18, nós nos lembramos de que Deus assumiu uma forma de anjo, uma teofania, assumiu uma forma de anjo, e ele disse a Sara que dali a 1 ano ela conceberia e ela ficaria grávida. E temos aqui um Deus que cumpre as suas promessas, como nós temos visto e testemunhado em todo o Antigo Testamento. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que havia prometido. Deus cumpre as suas promessas, nenhuma só de suas palavras jamais caiu por terra. Sara concebeu e deu à luz a um filho, Abraão, na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Isaque significa ele ri, ele ri. No capítulo 18, você se lembra? Quando Deus anunciou a Abraão que ela ficaria grávida aos 90 anos de idade, Sara, que estava ali atrás de Abraão, meio que escondida na tenda, ela riu no seu pensamento. Como pode, depois de 90 anos, meu marido com 100 anos, eu com 90 anos, eu ainda terei filhos? Ela riu-se no seu coração. E Deus, onisciente, que conhece não só as nossas palavras, mas os nossos pensamentos, ouviu esse pensamento de Sara e disse: por que você se riu, Sara? Acaso a coisa demasiadamente difícil para mim, para Deus? Acaso há? E observe que aquele riso de Sara lá atrás, agora ele é o que dá o nome a Isaque. Isaque vai se chamar exatamente ele ri. O nome dado ao menino é este. Sara riu, mas é Deus quem sempre ri por último. Aliás, Deus é quem ri da incredulidade. Aquele riso de Sara foi um riso de incredulidade. Imagina, eu com 90 anos, eu vou ficar grávida. Ela riu um riso de incredulidade, de não crer no poder de Deus, não crer no Deus que faz milagres. E agora é Deus quem de fato ri, e ri com toda a propriedade, porque eis que Sara está grávida. E o menino se chama justamente Isaque, ele ri. É Deus quem ri da incredulidade. Abraão circuncidou a seu filho Isaque quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado, versículo 4. Retornando ao capítulo 17, nós vemos que foi o próprio Deus que instituiu a circuncisão como um sinal da aliança. A circuncisão, que é este corte, esta microcirurgia no membro reprodutor masculino, ela apontava para as próximas gerações. Por isso, desta microcirurgia, exatamente no órgão reprodutor.
A ideia de que as próximas gerações seriam agora gerações do Senhor, seria um povo eleito, seria uma nação de sacerdotes, uma nação de sacerdotes reais. Aqueles que nascessem frutos da circuncisão seriam um povo escolhido, seriam diferentes, porque seriam um povo escolhido. E lá no capítulo 17, Abraão cumpre a ordem, faz a circuncisão em todos os homens da sua casa, e aqui Isaque, que é o filho da promessa, ao 8º dia, passa por este rito. Este rito no Novo Testamento vai se transformar no batismo. No Antigo Testamento, as crianças entravam no povo de Deus pelo rito da circuncisão, que era um rito limitado, porque só atingia os meninos, as meninas entravam por representação. Na nova aliança, nós temos meninos e meninas recebendo o batismo, entrando no povo de Deus. Quando alguém pergunta assim, por que vocês batizam criança? Criança não tem fé para ser batizada. Ora, que fé tinha um garoto de 8 dias de idade no Antigo Testamento para passar pela circuncisão? O que uma criança de 8 dias de idade está pensando? Porventura tem ele fé? Por acaso ele está entendendo o que está acontecendo ali? É a fé dos pais. No Antigo Testamento, as crianças entravam no povo de Deus pela fé dos pais, e no Novo Testamento, a mesma coisa, é pela fé dos pais. Essa fé vai ser amadurecida e depois ela vai ser publicada, assim como era no Antigo Testamento. Mas voltando, Isaque, o filho da promessa, passa pelo rito. Tinha Abraão 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho, e disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. Sara entendeu o quanto ela foi incrédula. Sara entendeu que aquele risinho dela na mente foi um riso de incredulidade. E agora ela está plenamente cônscia. Deus me deu motivo de riso. Só que o riso de agora não é mais um riso de incredulidade. É um riso de louvor, de adoração. E todo aquele que ouvir isso, de que Sara com 90 anos teve um filho, vai rir juntamente comigo, vão se alegrar pelo poder de Deus, agindo numa idosa estéril, 2 impossibilidades, idosa e estéril. E Deus, que é o Deus dos impossíveis, fez isso com Sara. O riso de incredulidade tornou-se em riso de louvor. E acrescentou: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. E Isaque cresceu e foi desmamado. Observe que o costume no Antigo Testamento era desmamar uma criança ali por volta dos 3 anos de idade. Note então que Sara, aos 90 anos, não apenas deu à luz a um filho, mas teve leite para amamentar este filho, aos 90 anos de idade. Ela o desmamou quando ele tinha ali por volta de 3 anos de idade. Nós temos aqui, nesta primeira cena então, um riso de louvor. Sara está rindo, o filho se chama, ele ri, há alegria para todos os lados. Não são mais risos de incredulidade, mas são risos de louvor e adoração pelo poder de Deus que se manifestou naquela família. As promessas foram cumpridas, temos motivos de riso aqui. Meus irmãos, Deus é quem nos dá motivos para sorrir e nos dá muitos motivos de riso. O povo lá atrás disse, expresso por um salmista: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas fez o Senhor por eles. Deus é aquele que enche a nossa boca de riso. Um salmista também expressou no Salmo 4: mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Lá atrás o salmista mostrando que as alegrias espirituais são mais fortes do que as alegrias materiais, que a alegria do Senhor é mais forte do que a alegria da colheita, seja de cereal, ou seja da plantação de uvas, ou seja da produção de vinho. O salmista no Salmo 16, 11:
Tu me farás ver os caminhos de vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Na tua presença a plenitude de alegria. Indo para o Novo Testamento, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. E por fim, 1 Pedro 1,8, a quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Essa expressão alegria indizível é impressionante. É uma alegria tão forte que ela não pode ser dita, ela é indizível. É uma alegria tão forte que ela não consegue ser expressa por palavras. Esta é a alegria daqueles que estão com Cristo. Eles têm alegria indizível, não pode ser expressa com palavras. Então, nesta primeira cena, nós temos um riso de louvor. Na nossa vida, Deus tem nos colocado nos lábios riso de louvor, pelas bênçãos que Ele tem nos dado. A primeira e grande bênção, a bênção da salvação. Mas além da salvação, Deus vai nos dando presentes e bênçãos na nossa vida que vão provocando o nosso riso. Servir a Deus é motivo de alegria, servir a Cristo é motivo de felicidade, e nele nós temos a verdadeira alegria. Não aquela alegria do mundo, aquela alegria que dura uma noite, que dura algumas horas, mas aquela alegria perene, aquela alegria que continua na manhã seguinte e segue até a eternidade. Na segunda cena, nós temos um riso, mas um riso diferente. Nós temos um riso de zombaria, um riso de zombaria. Verso 9, final do verso 8. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Então, no dia em que ele foi desmamado, ali por volta de 3 anos de idade, um garoto, Abraão deu um grande banquete, uma grande festa para comemorar que esse filho da promessa, esse filho do milagre, agora já tinha 3 anos e já estava saindo do leite materno. Pois foi neste dia que Sara viu Ismael, aqui com 16 ou 17 anos, rindo, zombando, caçoando do pequeno de 3 anos chamado Isaque. Então imagine a cena, Ismael com 16, 17 anos, Isaque uma criança com 3 anos, e Ismael caçoando, zombando, rindo. O verbo zaque aparece aqui, tá? Só que este riso é um riso de zombaria, é um riso de desprezo, de zombaria. Era isso que estava acontecendo aqui. E Moisés, que é quem escreve Gênesis, não sei se você reparou, nestes 21 versículos não dá o nome de Ismael. Ele sempre o chama indiretamente. Aqui é dito o filho da escrava, o filho de Agar. Moisés, como que numa reprimenda, ele não menciona o nome do zombador, ele não o chama pelo nome, mas sempre de filho de Agar. Observe também que Ismael está fazendo exatamente o que Agar havia feito e fazia com Sara. Algumas vezes nós vemos que Agar desprezava Sara, que Agar zombava de Sara. Então Ismael está fazendo o que a sua mãe estava acostumada a fazer. Sara então pede a Abraão que esse despeça Agar e seu filho, para que Ismael não herde os bens de Abraão. E um texto que lança luz sobre esse episódio é o texto que Paulo, divinamente inspirado, escreveu aos Gálatas, no capítulo 4, verso 29. Lá nós lemos: como porém outrora o que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. O apóstolo Paulo, divinamente inspirado, ele pega este fato histórico de Agar
e de Sara, e ele relaciona justamente com a nossa salvação, mostrando que aqueles que nasceram da escrava, nasceram segundo a carne, porque os irmãos se lembram da artimanha de Sara em oferecer a própria escrava, aquilo foi carnal, mas o que nasce da promessa, do relacionamento de Abraão e de Sara, nasce do Espírito. Deus havia vivificado Abraão para que ele tivesse forças e ele se tornasse agora justamente o pai daquele menino que nasceria. Esse é o que nasce do Espírito. Então Paulo pega este fato histórico e transforma como que numa analogia para a nossa salvação, dizendo que nós, gentios, não nascemos da carne, nós nascemos do Espírito. Nós não somos descendentes físicos e biológicos nem de Sara e nem de Agar, nós somos descendentes espirituais. E a analogia coloca Sara, ou aquela que deu à luz ao filho da promessa, como essa descendência espiritual. Mas voltando ou saindo da analogia de Paulo, o ponto é que Paulo diz aqui que este que nascera segundo a carne, Ismael, perseguia ao que nascera segundo o Espírito, que é Isaque. Então, lá do texto nós encontramos ele zombando, pela palavra é uma zombaria com riso, e aqui a informação de Paulo é de que havia uma perseguição, o que nos mostra que não foi um evento isolado, havia de fato uma perseguição. Ismael estava perseguindo ao pequeno Isaque. Mas por quê? Porque ele zombava, ria e perseguia Isaque. Talvez porque Ismael se apercebeu de que com o nascimento de Isaque, ele deixou de ser o único herdeiro dos bens, que não eram poucos, de Abraão. Ele tenha percebido isso. Até então Ismael era herdeiro de uma grande fortuna, mas o nascimento de Isaque mudou tudo isso. E Ismael, com certeza vendo Agar desprezar Sara, fez o mesmo com Isaque. Verso 11 diz: pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, despedir Agar e Ismael por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência, mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Na primeira vez em que Sara expulsou Agar, numa omissão de Abraão, Abraão foi omisso ali no capítulo 16 inteiro, e ele disse para Sara: Sara, faz do jeito que você quiser. E Sara foi, humilhou, oprimiu Agar, botou Agar para fora. Naquele episódio, Sara não tinha nenhuma razão, ela fez tudo errado, e Abraão fez tudo errado também. Mas agora ela tem razão. Agora o filho da promessa nasceu, e ela está pensando dentro do rumo da vontade de Deus. E quando Abraão recebe esta palavra de Sara, Abraão, manda embora essa mulher com seu filho. Esse filho não é herdeiro legítimo. Abraão se ressente, porque certamente ele tinha afeições para com Ismael, afinal era filho dele com Agar. Ele fica com o pé atrás, mas Deus fala com Abraão, dizendo: Abraão, não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Não fique com esse menino em casa, com Ismael. Ele não é o herdeiro. É por Isaque que vai ser abençoada a tua descendência. Nós temos aqui então Deus dando razão a Sara para que Abraão faça exatamente como ela disse. Nós temos nesta cena o riso de Ismael zombando de Isaque. Um riso que não agrada a Deus. Aliás, algumas vezes na Bíblia nós temos esse tipo de riso, um riso zombeteiro. No livro de Juízes, um episódio de Sansão, diz lá o texto em Juízes 16, 25. Alegrando-se-lhes o coração, disseram: mandai vir Sansão para que nos divirta. Trouxeram Sansão do cárcere, o qual os divertia, quando fizeram estar em pé entre as colunas. E o resto da história nós conhecemos. Mas ali naquele episódio,
os filisteus estavam rindo, zombando de Sansão, porque naquela altura eles já haviam furado os olhos de Sansão. No Evangelho de Mateus, nós temos o registro dos soldados rindo e zombando de Jesus Cristo. Em Mateus 27 nós lemos: logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte. Despojando-o das suas vestes, cobriram-no com um manto escarlate, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, e na mão direita um caniço, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus! E cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com suas próprias vestes, e em seguida o levaram para ser crucificado. Aqui também, um riso zombeteiro, um riso caçoando do próprio Messias. Nós temos que tomar cuidado, meus irmãos, com aquilo que é alvo do nosso riso. O nosso riso deve glorificar a Deus. O nosso riso deve ser um riso de louvor. Não deve ser um riso para zombar das pessoas, para diminuir as pessoas, para ridicularizar as pessoas. A palavra de Deus nos diz: quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus, outra coisa qualquer. Até o alvo do nosso riso, até o nosso entretenimento, até a nossa conversa entre amigos, numa roda de piadas, tudo deve glorificar o nome de Deus. O nosso riso, ele deve ser um riso que glorifique a Deus. Nunca um riso por rir de malícia, um riso por rir de piadas sujas, um riso para caçoar das pessoas, dos defeitos físicos das pessoas, dos defeitos morais das pessoas. Nunca um riso para diminuir as pessoas, apequenar as pessoas. O nosso riso deve ser um riso que glorifique o nome de Deus. Esta é a segunda cena, um riso de zombaria. E a terceira cena, nela nós temos o choro no lugar do riso. O riso é substituído pelo choro. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe um menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Observe que logo de manhã Abraão obedeceu. Ele pegou um pão, ou pegou, não é dada a quantidade, mas pegou o pão e um odre de água. Esse odre de água cabia aproximadamente 12 litros de água. Deu-lhe o menino. Não se engane, a palavra menino aqui não se refere a uma criança, pode ser usado para adolescentes também. Os despediu e ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, não sabemos quanto tempo, eram 12 litros, então a gente já imagina uma longa caminhada para que essa água tenha acabado. Colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos, para proteger do sol. Afastando-se, foi se sentar defronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Então observe que nas outras duas cenas nós temos risos acontecendo, mas agora na terceira cena ocorre uma mudança total na emoção do texto. E agora nós temos Agar chorando. Nós temos, ao invés de riso, temos choro. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Ergue-te e levanta o rapaz, segura pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo ele, encheu de água o odre, e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Aqui nós percebemos por que Deus mandou Abraão despedir Agar e Ismael sem nenhuma cerimônia. Abraão, obedece, despede, porque o próprio Deus cuidaria de Agar e de Ismael. Deus não os deixaria morrendo no deserto. Deus estava com tudo embaixo do seu controle.
Só faltou ele dizer: Abraão, despede porque eu vou cuidar. Não, ele só disse: Abraão, obedeça, siga o que Sara está dizendo, pode seguir. Porque de fato, Abraão Deus foi ao encontro por meio de um anjo de Agar e Ismael para não deixá-los desamparados. Deus mesmo os socorreu. Nós vemos que aqui Deus é o socorro também de Agar e de Ismael. Deus não os deixou sozinhos. Desde a entrada do pecado no Éden, o choro por tristeza, o choro por sofrimento, o choro por luto é algo que faz parte da experiência humana, desde que o pecado entrou na humanidade. Nós temos mulheres chorando por serem estéreis, como Ana, como Raquel. Nós temos pais chorando a morte dos seus filhos, como Davi, por exemplo. Nós temos famílias chorando a morte dos seus parentes que foram para a guerra. O choro de tristeza é uma constante desde a entrada do pecado na humanidade. Nós temos várias expressões bíblicas falando sobre isso. Por exemplo, Jó: os meus amigos zombam de mim, mas os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus. O sofrimento de Jó. Nós temos o salmista expressando o seu sofrimento: estou cansado de tanto gemer, todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago. A poesia nos dá uma dimensão do quanto o salmista está chorando, né? Ele está nadando em lágrimas, seu leito está alagado de lágrimas. Ainda o salmista, no Salmo 39, ouve, Senhor, a minha oração, escuta-me quando grito por socorro, não te emudeças à vista de minhas lágrimas, porque sou forasteiro à tua presença, peregrino como todos os meus pais o foram. Ou no Salmo 42, 3, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem os inimigos continuamente: o teu Deus onde está? O teu Deus onde está? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite. Ora, nós temos até mesmo nosso Senhor Jesus Cristo, que foi verdadeiro homem, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, chorando, compadecendo-se do sofrimento de Marta e de Maria quando Lázaro morreu. Jesus chorou. Jesus chorou. Consequência da entrada do pecado, consequência da tristeza e do sofrimento. A boa notícia que nós temos, meus irmãos, é que quando nós estamos em Cristo, o nosso choro tem consolo. Ele disse: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Lá no Antigo Testamento, o salmista, já se referindo a esse consolo, no Salmo 56, ele relatou: contaste os meus passos quando sofri perseguições, recolheste as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas inscritas no seu livro? De uma forma poética, o salmista mostra que as lágrimas dos filhos de Deus são tão preciosas que como que Deus recolhe as nossas lágrimas num odre e as guarda e as inscreve num livro. A ideia de que quando estamos com Deus, as nossas lágrimas nunca são desprezadas por Deus. Elas nunca são em vão. Deus tem controle até das nossas lágrimas. Veja como Deus cuida dos seus filhos. Para aqueles que estão em Cristo, aliás, a promessa é de que o choro se converterá, se transformará em riso, em alegria. Bem-aventurados vós, os que agora tendes fome, Cristo disse, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós, os que agora chorais, porque haveis de rir. Lucas 6, 21. O salmista: converteste o meu pranto em folguedos, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria. Converteste o meu pranto, o meu choro, em folguedos, em manifestação de alegria. Salmo 30, 12. Para que o meu espírito te cante louvores e não se cale, Senhor Deus meu, graças te darei para sempre.
é a sequência do texto. Ainda no Salmo 30, porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Este é o consolo daqueles que estão em Deus. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. O salmista no Salmo 51, faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Restitui-me a alegria da tua salvação, sustenta-me com o espírito voluntário. E nós temos a promessa, meus irmãos, de que nos últimos dias o próprio Deus enxugará toda a lágrima. Apocalipse 7:17, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E depois, no final, em Apocalipse 21:4, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então, a cena final, ela é marcada não mais por riso, mas marcada por choro. Mas este choro é um clamor que na cena Deus ouve e Deus atende, e Deus socorre. E o final do nosso texto mostra o desenrolar destas coisas, porque Deus mostra um poço de água para Agar. Ela vai lá, abastece o odre, dá de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz que cresceu, habitou no deserto, se tornou flecheiro, habitou no deserto de Parã. Sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Agar era egípcia, ela volta para sua terra e na sua terra o seu filho vai seguir, digamos, o rumo da sua parentela, vai se casar com uma egípcia também. E Ismael vai ser pai de muitas nações, né? Príncipes nascerão da descendência de Ismael, embora a descendência de Ismael não seguirá ao Deus verdadeiro, mas eles são socorridos ali pelo Senhor. Assim nós vemos por todos os outros textos que aqueles que se encontram em Cristo têm essa bendita esperança de serem consolados e de terem o seu choro transformado e convertido em alegria, em riso. E nós podemos concluir então, percebendo, meus irmãos, estas três cenas. Na primeira nós temos risos de louvor em abundância para todos os lados. E nós vimos que o nosso Deus é aquele que não apenas nos dá a nossa principal bênção, que é a salvação, mas Ele vai nos dando outras bênçãos no decorrer da nossa vida. Ele vai nos abençoando. E por mais que a nossa vida seja de sofrimento, porque nós ainda estamos no mundo pecaminoso, em Cristo nós temos alegria, nós temos bênçãos e motivos de riso. Deus com frequência desperta o riso dos nossos lábios. Na segunda cena nós vimos o exemplo negativo, um riso de zombaria. E que Deus nos livre, meus irmãos, de usarmos o nosso riso para menosprezar, para apequenar, para discriminar, para zombar, para ridicularizar pessoas, que nós glorifiquemos a Deus com o nosso riso. E por fim a cena final que nos enche de esperança, de que por mais que nós soframos nesta vida, por mais que nós derramemos lágrimas, de que o nosso leito por vezes seja inundado por lágrimas, nós temos a bendita esperança de que o nosso Deus cuida de nós, guarda as nossas lágrimas no seu odre, consola aqueles que choram, promete um futuro sem nenhuma lágrima, sem nenhum pranto, sem nenhuma dor, sem nenhuma morte, e a esperança de que ainda nesta vida as nossas lágrimas já são enxugadas pelo nosso Deus. Que Ele nos abençoe assim, que estas verdades encham o nosso coração de consolo e nós vivamos confiantes neste nosso Deus. Amém.